Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Café com Prosa. Deixa eu começar esse vídeo agradecendo o meu amigo Francisco Deusvando, que fez um vídeo falando do meu Café com Prosa. Ele falou um pouquinho da orquidofilia e todos da Corrente do Bem também falaram um pouquinho no vídeo dele. Então, para quem quiser assistir, tá lá no canal do Francisco Deusvando. E gostei muito. Gostei de tudo que eles falaram. Gente, muito obrigada, tá? Então, hoje o Café com Prosa, eu vou falar sobre a minha mãe. Porque a Sônia Aparecida me pediu para falar dela. Já tem vídeo, inclusive, acho que foi nesse canal. Eu não lembro, gente, porque eu tenho 2 canais, é muito complicado. Eu falando da minha mãe. Esse vídeo não é muito antigo, não, mas vamos lá. Como que era a Dona Maria Marta? Minha mãe se chamava Maria Marta. Tem 30 e... Gente, acho que tem 35, 37 anos que ela morreu. Muitos anos, né? E minha mãe era uma pessoa atemporal. Ela era à frente de tudo e de todos. Minha mãe, apesar daquela época, né, ser mais difícil, as mulheres independentes, mas quando meu pai conheceu minha mãe, ela já trabalhava e trabalhou 35 anos onde eu falei. Gente, eu não vou mencionar onde ela trabalhou, porque eu achei muito estranho. No último vídeo que eu falei sobre meu ganho, sobre aonde minha mãe trabalhava, o vídeo está em análise. Eu não sei o que eu falei demais. Gente, tá muito difícil fazer vídeo pro YouTube, porque se vou sair um pouquinho do assunto, você fala uma coisa natural, normal, uma coisa da sua vida, você comenta, você fala um local de serviço, você fala, gente, qualquer coisa natural. Onde sua mãe trabalhou? Eu não posso falar porque eu não sei se é isso que prejudicou o meu vídeo. Então, assim, tá muito chato fazer vídeo pro YouTube, porque a gente quer certo, a gente que procura fazer vídeo certo, fazer tudo dentro das diretrizes da plataforma, a gente é bloqueado, a gente fica no amarelo, eu não sei por quê. Mas deixa isso para um outro Café com Prosa. Então, gente, a minha mãe sempre trabalhou. Então, assim, aquela época, o normal, né, era ser a mulher, esposa, dona de casa, mãe. E minha mãe era isso tudo e ainda trabalhava fora. Minha mãe sempre, não só minha mãe, tá? A minha avó, mãe da minha mãe, a minha mãe e as minhas tias, elas sempre andaram muito bem arrumadas, mesmo novinhas, no ponto de pobre, porque a minha avó, antes de trabalhar aonde minha mãe trabalhava, que minha avó foi trabalhar lá primeiro, depois arrumou para minha mãe. A minha avó era lavadeira, e minha avó, aqui em Belo Horizonte, lavava roupa para prefeito, governador, as famílias top, né? As famílias de nome, né? Então, assim, como minha avó lavava roupa para fora para essas pessoas, a minha avó começou a ver, minha avó já tinha bom gosto, mas era pobre. Mas ela começou a tomar gosto por tudo que era bom. E como ela não podia comprar, ela começou a costurar. E ela não tinha máquina de costura, gente, ela costurava na mão. E isso passou da minha avó para minha mãe, para as minhas tias, tanto que o meu vestido a minha roupa quando eu nasci, de batismo, minha avó que fez à mão, bordou. O meu vestido de primeira comunhão, minha mãe que fez ele todinho, bordado e costurado à mão. Então, assim, teve isso na família da minha mãe, né, por parte de mãe, e eu aprendi isso. Gente, eu não posso ver um pano igual, eu não sei se quando eu fizer esse Café com Prosa já vai ter ido no outro canal, eu mostrando a minha cama nova, que eu comprei. E tem 2 almofadas lá que eu coloquei a foto no Instagram, me perguntaram se eu tinha comprado na Zara. Não, gente. É uma blusa que eu tinha, que eu gostava muito.
Eu não queria me desfazer por conta do pano, ser estampa de bicho que eu gosto. Eu cortei a blusa e costurei na mão, fiz 2 almofadinhas e ficou linda. Tanto que acharam que eu tinha comprado na Zara. Então eu tenho muito disso, eu tenho... Gente, tudo que eu vejo eu transformo. Eu já olho para uma peça, eu já vejo aquilo de outro jeito. E mesma coisa com pano. Se eu gosto muito de um pano, eu não vou desfazer dele. Eu pego e dou uma outra utilidade. Então, minha mãe era assim, minha tia, minhas avós, então, minha avó, então eu puxei isso delas. E a minha mãe, quando trabalhava, né, tinha o dinheiro dela, ela tinha uma amiga dela que era costureira, costurava muito bem. Então, quando minha mãe começou a ter o dinheiro dela, ela comprava o pano, como a minha avó era lavadeira, dessas pessoas ricas, eles davam para minha avó revistas de moda, porque eles viajavam para fora do Brasil. Então minha avó, eles traziam de fora as revistas e passava tudo para minha avó. E minha mãe ficava olhando as revistas de moda, comprava o pano, ia na costureira e pedia para fazer. Então, quando a minha mãe saía, minha mãe usava roupa que não tinha aqui. Então esse era o diferencial, ficava todo mundo encantado. Marta, onde você comprou? Aquela época falava taier, né? Onde você comprou esse taier? Mandei fazer. E tudo da minha mãe era muito chique, era muito imponente. Mas não porque ela tinha dinheiro, gente. É por conta disso. Isso se chama-se criatividade, entendeu? Então, assim, minha avó, no ponto de pobre, lavadeira, ela tinha aquele tino, entendeu? E isso passou para minha mãe e para as minhas tias. Então, assim, minha mãe era muito bem arrumada, e onde minha mãe trabalhou, convivendo com professor, com aluno, com diretor, com reitor, muita festa bacana. Gente, eu fui muita festa no Automóvel Clube. Nem sei se eu posso falar, né? Se o YouTube não cortar. Na Avenida Afonso Pena, perto do Palácio das Artes, um lugar lindíssimo, maravilhoso. Eu tinha 12 anos, 13. E naquela época também, gente, tinha, né, a questão do menor. Mas como a minha mãe sempre carregou eu e minha irmã para onde ela fosse, gente, não tinha lugar que a gente era barrada. Não tinha. Então a gente tinha oportunidade de ir em muito lugar bacana com a minha mãe. Então eu já fui em muita festa, gente, festa assim, que eu lembro até hoje, tá na minha memória. Aqueles salões maravilhosos, aquela iluminação, coisa chique, aqueles lustres antigos, gente, muita coisa linda. Então, através da minha mãe, eu pude conhecer, eu e minha irmã, a gente pôde conhecer muita coisa. Pena que foi por pouco tempo, né? Mas esse pouco tempo foi muito intenso, muito profundo, porque minha mãe era uma mulher muito ativa, entendeu? Tudo, assim, minha mãe fazia tudo, minha mãe não via dificuldade em nada, e tudo era muito... Como é que eu vou explicar? Tudo, minha mãe resolvia tudo. Então, gente, por isso que eu sou assim. Minha irmã já é mais... Minha irmã não tem esse tino meu, entendeu? Minha irmã já é mais... como é que eu vou explicar? Minha irmã não tem isso que a minha mãe tinha. Eu sou assim. Muda o móvel de lugar, minha mãe sempre fez isso. Sexta-feira era o dia da faxina, ela começava na quinta à noite, porque ela trabalhava. Ela já chegava, eu lembro disso até hoje, gente. A gente chegava, né, junto com ela. A gente ia colocar roupa de molho, né? Eu e minha irmã tinha por volta de 8, 9, 10 anos. A gente já sabia que era para catar a roupa suja, entregar para ela pôr de molho. E começar a tirar as coisas, porque ela ia dar faxina. O que ela fazia? Isso, teve uma época que ela teve faxineira, tá? Mas antes disso, o que ela fazia? As cadeiras eram... A gente limpava a mesa, colocava a cadeira em cima, tirava tudo do chão, gente. Era tudo suspenso. Tirava roupa de cama, tirava tudo. Para ela limpar na sexta-feira e no sábado e trocar a casa toda de lugar.
Na minha casa tinha um buffet. Era uma cristaleira que ela ganhou de casamento, muito linda. Não sei onde foi parar, queria muito saber, né? E cheia de cristais. Por que cristais? Porque naquela época se usava, né, gente? Ganhar de casamento, muita coisa de cristal. Minha mãe tinha muita coisa linda. E tinha umas amigas dela que sempre foram para fora do Brasil e trazia muita coisa para ela porque sabia que ela gostava. Então ela tinha muita coisa linda, muita coisa colorida. E eu lembro que a gente morava em apartamento, quando batia o sol e refletia nesse buffet. Esse buffet era a única coisa que ela não mudava de lugar, porque era muito pesado. E assim, por conta de tudo que estava lá, ela não queria que quebrasse. E ele ficava num lugar estratégico. Quando batia o sol, refletia e a casa ficava toda colorida. Era o sol batendo nos cristais. Isso eu tenho na minha memória. Então, assim, gente, minha mãe era tudo de bom. Quem conheceu minha mãe, se alguém vir esse vídeo e falar, Heloísa, eu conheci sua mãe, eu lembro. Era isso tudo e muito mais. Minha mãe sempre ajudou muita gente por conta do serviço dela. Tinha a parte social, né? Dos funcionários, dos professores, dos diretores, dos alunos. Então, assim, Natal beneficente, a gente já foi muito. Minha mãe tinha uma amiga irmã, que ela era negra. E ela vestia de Papai Noel, Mamãe Noel, na época do Natal. E era muito engraçado, gente, que como ela era negra, ela chegava de Papai Noel e as crianças, né, ficavam encantadas, porque as crianças olhavam e falavam assim, a Mamãe Noel pletinha. Gente, eu lembro disso como se fosse hoje. As crianças pequenininhas olhando e falando, a Mamãe Noel pletinha. Gente, era muito bom. Então, assim, eu que vivi aquela época, junto com a minha mãe, às vezes eu entendo. Eu acho que é por isso que minha mãe morreu, porque era tudo tão bom que não ia durar muito. É até estranho eu falar isso, mas tudo que é muito bom, gente, parece que não dura muito. Nada é eterno, né? Principalmente o que é perfeito. Não que era perfeito, mas aos nossos olhos era tudo perfeito. Mesmo quando a minha mãe brigava, batia, que eu sou daquela época de apanhar. Apanhava sim. Não tinha essa coisa do estatuto da criança, que a criança vai ficar traumatizada. Ah, gente, para. Que traumatizado o quê? Eu sou traumatizada? Eu posso não funcionar bem das ideias, mas não foi por causa de surra, não. Gente, eu já apanhei muito. E por quê? Por não esfregar um vaso sanitário direito. Por não limpar um canto direito. Por sair, minha mãe marcava 10, eu chegava 10h20. Já apanhei muito de cinto. Nossa, minha mãe já me bateu muito. Eu apanhei muito mais do que minha irmã. E fiquei traumatizada. Fiquei com problema psicológico. Essa palhaçada, gente, é hoje em dia. Porque hoje em dia, infelizmente, as mães não podem corrigir seus filhos. Não pode. A psicologia. Ai, não adianta bater. Coloca no cantinho do não sei o quê. Conversa. Gente, para. Não tem nada disso, não. Tem aquele ditado, o pé da galinha não mata pinto. Eu apanhei muito e dei graças a Deus por isso. Porque, Heloísa, isso fez de você gente? Sim, pode ser. Era o jeito que as mães naquela época tinham de educar os filhos, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Não é para espancar, de matar, mas uma surra bem dada. Eu vejo muita gente, muito adulta hoje em dia, que se tivesse levado uma surra bem dada, não seria o que é hoje. Gente, essa é a minha opinião, tá? Lembrando que aqui é o Café com Prosa, é no meu canal, é a minha opinião. Mas tirando isso, gente, era muito bom. Não lembro muito do meu pai, porque como eu falei, tem muitas questões que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas da minha mãe eu lembro. Não vou falar que eu lembro de quando eu nasci, mas de quando eu era bem pequenininha. A gente na casa na Rua Varginha, aqui no bairro Floresta. Eu devia ter 3, 4 anos. Eu lembro da casa. Gente, eu lembro de todas as casas que eu morei. Da nossa casa, da casa da minha avó, da casa da minha outra avó. Que inclusive meu pai mora lá até hoje.
Então, assim, desde os meus 3, 4 anos até o falecimento da minha mãe, eu lembro de tudo, nada apagou da minha memória, eu tenho uma memória muito boa. Lembro das coisas boas, ruins com ela. Claro, óbvio que as coisas boas se sobressaem, mesmo tendo muita coisa ruim, mas as coisas boas se sobressaem, lógico. E é isso, gente. Minha mãe foi uma pessoa nota 1000. E apesar disso tudo, a minha mãe teve câncer quando a minha irmã, ela estava grávida da minha irmã. Deixa eu pegar um café. Minha mãe estava grávida da minha irmã de 3 meses. Ela descobriu que tinha câncer e o médico queria interromper a gravidez. Minha mãe falou: de jeito nenhum, eu vou ter minha filha. E aí minha irmã nasceu. Assim que minha irmã nasceu, minha mãe começou a fazer o tratamento e curou câncer no seio. Depois de 5 anos, que eles falam, né, que tem esse tempo de 5 anos, voltou o câncer nos ossos. Então, assim, minha mãe sofreu muito. Na fase final, eu que lembro que eu vi a radiografia. Gente, os ossos da minha mãe ficam igual queijo, sabe? Queijo furadinho. Ela ficou muito debilitada. Mas, gente, minha mãe trabalhou até morrer. Porque ela foi afastada do serviço. Ela já tinha aposentado, mas continuou a trabalhar. Ela foi afastada do serviço. Ela era datilógrafa. E eles levaram tudo que tinha na sala dela, levaram para nossa casa para ela continuar trabalhando, porque ela falou: se eu parar de trabalhar, eu vou morrer mais rápido. Então ela ficava confortavelmente, né, sentadinha e fazendo serviços. E eu já até mencionei, né, que minha mãe trabalhou pro Tancredo Neves. Aquela época falava tese. Eu não sei muito bem o que é, mas eu lembro que ela falava: tem que bater uma tese. Então, assim, inclusive a gente frequentava a casa dele, né, na Praça da Liberdade. Eu conheci Dona Risoleta Neves, o Aécio Neves, né? Eu já contei aqui que a gente chegava lá, a minha mãe ia pro escritório do Tancredo e a gente ficava lá na sala, na copa, uma mesa daqui lá na rua, né, com tudo que a gente tinha direito. E o Aécio Neves sentado, assim, estudando, e eu e minha irmã tomando café. A gente ficava com muita vergonha. E Dona Risoleta sempre tratou a gente como neta. Nossa, a gente era muito bom. Então, a gente conheceu muita gente importante naquela época por conta da minha mãe. Então, minha mãe trabalhou até morrer. E quando deu câncer nos ossos, eu acho que ela ficou... Ai, gente, uns 10 anos, porque quando ela morreu, minha irmã tinha 14. 5, acho que ela ficou uns 9 a 10 anos doente, mas no início a doença não era tão trágica, né? Tanto que ela ia, ela ia trabalhar, a gente ia, mesma história. Só assim no finalzinho, que durou acho que mais ou menos 1 ano, gente, não foi mais do que isso não, que ela ficou muito debilitada, que ela ficou em casa, mas pulso firme, com a gente, com a casa, com tudo. Minha mãe, do barulho, ela estava no quarto dela, qualquer barulhinho que fizesse, ela sabia o que estava acontecendo. E outra coisa, gente, eu tenho pavor, uma coisa que eu odeio, vou falar assim, odeio, é cochicho. Gente, a pior coisa que tem é... Se você tá na sua casa e tem uma pessoa de fora, aí você vai lá pra dentro e cochicha alguma coisa com alguém. Gente, eu tenho pavor disso. Sabe o que parece? Que você tá falando daquela pessoa. Não precisa nem ser uma pessoa de fora. Então, assim, eu lembro que a minha mãe tava no quarto, aí a gente às vezes tava na sala. Eu e minha irmã não, porque a gente não participava de nada. A família escondeu muita coisa da gente. Minhas tias cochichando, falando alguma coisa da doença. E minha mãe lá do quarto falava: o que vocês estão falando aí? Não cochicha não, fala alto para me escutar. Então, gente, eu tenho pavor disso. Eu já passei por situações de estar na casa de pessoas que diziam amigas, e a pessoa ir lá para dentro com faxineira, com empregada, cochichar. Então, assim, eu já cheguei até a escutar meu nome baixinho. Gente, isso é horrível. Literalmente estavam falando de mim.
E graças a Deus, hoje em dia eu não passo por isso mais. Porque se eu estiver em qualquer lugar e a pessoa cochichar, eu levanto e vou embora. Porque eu não sou obrigada, né? Então minha mãe também tinha pavor disso. Então foi isso, gente. A vida da minha mãe foi de vitórias, de muita luta, de muita dor, de muito amor. Porque meu pai aprontou muito com a minha mãe e minha mãe não separou dele. Porque ela falava, eu casei por amor e eu casei para ficar casada, eu não vou separar. Sabendo de tudo que meu pai fazia de errado, não só ela, como a família inteira. E ela sabia porque ela não era boba. Mas ela não sabia porque ninguém contava para ela. Porque foi todo mundo muito falso. Eu não minto para agradar, eu não vou deixar de falar que a mãe do meu pai não era uma boa pessoa porque ela morreu. Nossa, Luiz, tá falando isso da sua avó? Gente, só porque ela morreu, eu vou colocar ela como santa? Não. A mãe da minha mãe também não era lá grandes coisas. Nossa, Luiz, tá falando isso da sua avó? Gente, não é porque ela morreu que ela virou santa. Eu não sou assim, eu não minto para agradar. Então, assim, todo mundo sabia tudo que meu pai fazia com a minha mãe, todo mundo omitiu. Ah, Heloísa, mas não devia falar não, devia falar sim. Principalmente a mãe da minha mãe sabia, gente. Cansou de ver e nunca falou nada. Heloísa, você falaria? Lógico, eu já fiz isso. Já fiz isso com uma amiga minha, ela acabou o casamento. Você se arrepende? Gente, eu só me arrependo por uma coisa, porque hoje em dia ela é amiga dele e da amante. Uma salada, uma mistura, que não entra na minha cabeça. Eu já falei sobre isso aqui. O cara não vale nada, não vale porque ele não morreu. Para mim, ele continua não valendo nada. Depois de tudo que ele fez, de tudo, ela separou e eles voltaram a ser amigos. E ela é amiga da que foi amante, da safada lá também. Então, gente, eu não vou nem entrar nesses detalhes, não, que eu fico até exaltada. Não entra na minha cabeça. Isso não aconteceria comigo. Então, faria sim. Por uma amiga, por uma filha, claro que eu faria. Gente, minha mãe estava doente. Meu pai aprontando, todo mundo sabia, ninguém falou nada. Isso é deprimente, isso é terrível. Isso é um absurdo, isso é desumano. E de vez em quando tem encontro de família que é muito difícil, eu falo sim. A minha mãe foi morrendo aos poucos de desgosto. Porque quando ela ficou sabendo que todo mundo sabia, e ninguém alertou, ninguém falou nada. Tem uma tia minha que faleceu, minha tia Tereza, que eu até cuidei dela, que ela era a única pessoa que eu via que era completamente contra, e ela de vez em quando dava sabe? Ela não falava abertamente, mas inclusive ela já bateu na amante do meu pai na rua. Pegou, desceu a sombrinhada nela. Bem feito. Eu sou dessas. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, assim, fizeram muito errado com a minha mãe. O câncer, gente, é uma doença terrível e um dos motivos do câncer avançar é a tristeza, é o desamor. E a minha mãe viu que a família dela e do meu pai não gostava dela, porque se gostasse, não deixava ela passar pelo que ela passou. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, assim, se eu souber, eu falo sim. Eu já até fiquei sabendo de outros casos de conhecidas, né? Os maridos fazendo o que for, mulher também, né? Só homem que trai não, tá, gente? Mulher também. Mas fiquei calada. Mas se for uma amiga e eu ver, lógico que eu falo. Ainda mais se é verdade, se eu tiver como provar. Porque essa amiga minha em questão, quando eu falei, não precisava nem de eu provar. Porque do jeito que eu contei, a situação foi tão assim... Gente, tudo casou. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Tudo casou. Então, assim, falaria sim. Porque, gente, eu não aceito traição, eu acho isso ó do boró. E é igual eu já falei, traiu, pra mim acabou. Eu não tenho esse negócio de me traiu e amanhã eu sou amiga. Isso não entra na minha cabeça. Gente, eu falei de mais 25 minutos.
Mas para quem queria conhecer minha mãe, a Sônia, né, pediu para eu falar, eu falei, eu acho que até me estendi em outros assuntos. Mas é assim, gente, café com prosa, eu começo a falar de um determinado assunto e aquilo flui, né? Inclusive, quero agradecer a interação de vocês, muito obrigada. E vou terminar esse vídeo, que eu vou fazer um de orquídea e vou fazer um outro café com prosa, já para deixar gravado, porque essa semana tá muito corrida, eu nem consegui colocar vídeo de segunda-feira. E eu nem sei se esse vídeo vai entrar hoje, porque não sei se vai dar tempo de editar, de ir pro YouTube, eu vou tentar, tá? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi um pouquinho da história. Igual eu falei, muita alegria, tristeza, derrota, glória. Mas é isso, gente, é a vida. E todo mundo passa pelos seus pedacinhos, né? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a coisa foi tão extensa que eu tomei 2 cafés. E daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho, mas lá no meu orquidário, tá bom? Eu volto no próximo vídeo. Tchau!